Olá, irmãos, olá, irmãs, jovens, classe Gideões, Ricas Promessas, Timóteo. Chegamos na terceira lição desse trimestre, oração de Abraão, oração intercessória. E o objetivo desta lição é compreender que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Saber, compreender que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Saber, compreender que nem sempre Deus responde às nossas orações como gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Fazer, desenvolver a oração intercessória em sua vida. Se diz que as nossas decisões têm tudo a ver com o nosso futuro. Precisamos, as nossas escolhas definem o nosso futuro. Abraão foi morar em Ur dos Caldeus, junto com a sua família, a cidade em homenagem a seu irmão Ur, que havia falecido, e em certo tempo, lá no capítulo 11, capítulo 11 de Gênesis, Deus veio a Abraão e disse: Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar aonde eu te mostrarei. E Abraão se submeteu à vontade de Deus, creu nas promessas de Deus, porque Deus falou: eu farei de você uma grande nação. E a história da redenção tem tudo a ver com essa decisão de Abraão de submeter-se à vontade de Deus. Ele tomou a sua esposa e junto com ele foi o seu sobrinho Ló. Tudo estava indo mais ou menos bem, mas de repente começa a haver um atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles eram criadores de rebanho, criavam carneiro, ovelhas e outros tipos de animais. E Abraão disse a Ló: Ló, não é bom que haja entre nós atrito, pois somos da mesma família. Então escolha para onde você quer ir e eu faço a minha escolha. Ló observou as campinas bonitas, verdejante de Sodoma e Gomorra, e escolheu ir para lá, imaginando que ali era um lugar bom para cuidar do seu rebanho, para se estabelecer. Mas a escolha dele não estava sendo uma escolha sábia, não estava sendo uma escolha baseada no que era a vontade de Deus para a vida dele, e sim a sua própria vontade. Enquanto Abraão permaneceu em Canaã, sendo guiado e orientado por Deus. O textuário desta lição vai dizer no capítulo 18, 32 de Gênesis: Abraão continuou: Não se ire, ó Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: Não destruirei por causa de 10. A oração de Abraão em Gênesis capítulo 18, 23 a 32. Ao tomar conhecimento da intenção divina de destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra, Abraão iniciou um processo de negociação com Deus, que se tornou um caso clássico de oração intercessória. Abraão então começou a falar com o Senhor: Senhor, se lá tiver 50 justos, vai destruir? O Senhor falou: não, por causa dos 50. Baixou e foi baixando 45, e Deus disse: não, por causa dos 45. Se houver 40, não destruirei por causa dos 40. E se houver 30, Senhor, não destruirei por causa dos 30. Se houver 20, não destruirei por causa dos 20. Aí Abraão fala: Senhor, não se irrite, eu vou falar mais uma vez. Abraão sabia que Deus era um reto juiz e ele confiava na justiça de Deus. Mas se houver lá 10, Senhor... E o Senhor falou: não vou destruir por causa de 10. Mas não havia 10. O povo de Sodoma e Gomorra estava mergulhado no pecado.
E lá, no meio deles, estava Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Já estavam envolvidas com os costumes, já estavam assimilando a cultura daquele local. Então, Abraão começa a orar e interceder para que Deus tivesse misericórdia de Ló. A oração intercessória de Abraão é corajosa e pode orientar a nossa vida de oração. O que podemos aprender com a oração de Abraão? Primeiro, orar é travar uma relação dialógica com Deus. Você dialogar com o Senhor, dialogar com Deus, suplicar a Ele, pedir a Ele misericórdia, falar para Ele quais são as suas necessidades, o que você está precisando, ou no caso de intercessão, por aquela pessoa que está enferma, por aquela pessoa que está com problema, por aquela pessoa que está acamada, por aquela pessoa que está com problema no casamento, com problema no lar, com problema no emprego. É suplicar em favor, é se colocar na brecha, é pedir por aquele que às vezes está impossibilitado de pedir, ou às vezes não tem a mesma fé que você para suplicar a Deus pelo livramento. Então você se coloca como intercessor, suplicando por aquela pessoa. 2. Diferenciais no diálogo entre Deus e Abraão. Deus quem abre espaço para Abraão. Foi Deus quem deu a Abraão a oportunidade para começar essa negociação. Deus sempre nos dá a oportunidade de conversar com Ele, de suplicar a Ele. Deus não reclamou, não repreendeu Abraão. Deus abriu espaço para o diálogo, deu toda a oportunidade para que Abraão iniciasse essa conversa com Ele, intercedendo pela não destruição de Sodoma e principalmente por Ló, que lá estava. 3. Como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Deus fala por intermédio das Escrituras Sagradas, segundo Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para nossa correção, para nos modelar, para nos instruir, para nos corrigir. Significa que a palavra foi soprada, foi o Espírito Santo quem soprou, quem inspirou os escritores sagrados. Eles não escreveram aquilo que eles imaginaram, aquilo que eles queriam, aquilo que eles simplesmente pensaram. Foi comunicado pelo Espírito Santo para que eles assim a fizessem, para que eles escrevessem. Significa que Deus soprou sobre as Escrituras, por isso ela é útil para a nossa correção, para a nossa instrução, para a instrução da nossa vida. B. Deus fala por meio de pessoas capacitadas. Deus fala através do pastor que foi escolhido para ministrar a sua palavra, para orientar o seu povo, para orientar o seu rebanho. Deus fala através do sermão pastoral, Deus fala através do aconselhamento pastoral, Deus fala através do evangelista que prega a salvação, fala através do missionário que foi enviado para anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus falou no passado pelos apóstolos, pelos profetas, falou através de Jesus Cristo. Nos últimos tempos Ele continua falando através da sua palavra, através de homens que são homens santos, homens que têm uma vida transformada por Deus, que foram escolhidos para isso. Dou um exemplo, Pedro, no capítulo 10 de Atos, Deus usou para falar a Cornélio que ele precisava se arrepender, que ele precisava entregar a vida dele a Jesus. C. Deus fala por meio da circunstância. O rei Davi reconhece a mão de Deus em meio às experiências dolorosas da sua vida. Salmo 119, 67, ele diz assim, ó: antes de me castigar,
Eu andava errado, mas agora obedeço a sua palavra. Então, muitas vezes a circunstância são uma forma de Deus nos comunicar as suas verdades. Nós precisamos ser mais sensível à voz de Deus, ser mais sensível ao que está acontecendo, fazer a leitura do que está acontecendo à nossa volta. C.S. Lewis, pensador cristão do século passado, disse: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio dos nossos prazeres. Fala-nos mediante as nossas consequências. Fala mediante a nossa consciência. Mas chama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Precisamos tomar cuidado, queridos, porque muitas vezes Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Nós ficamos com os ouvidos moucos, tampamos para não ouvirmos. Aí nós vemos a situação, as coisas acontecendo à nossa volta, mas nós não conseguimos fazer a leitura, não conseguimos perceber aquilo que Deus está falando. E aí nós podemos ter consequência ruim, como o pessoal de Sodoma e Gomorra estava prestes a experimentar. 4. Na experiência de oração, precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Nós precisamos entender que Deus é Senhor de todas as coisas e tem tudo sob controle. Ele é um juiz infalível e que não julga ninguém enganosamente e também julga com misericórdia. Por isso Davi, quando esteve diante de uma situação, o profeta perguntou: você quer cair na mão de quem? Ele falou: na mão de Deus, porque sabia que Deus o julgaria com justiça, mas o julgaria com misericórdia. Deus deseja poupar a cidade, mas quer ao mesmo tempo encontrar pelo menos 10 pessoas, 10 seres humanos justos. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento. Não há como Deus nos perdoar se nós não nos arrependermos. E arrependimento é sempre acompanhado de mudança. Precisa haver uma mudança, um renascimento, porque se dissermos que arrependermos, mas continuarmos do mesmo jeito, não houve arrependimento, não houve mudança. E lá em Sodoma, além de não haver os 10 justos, as pessoas não estavam querendo arrependimento, não estavam querendo mudança. Então, eles estavam prestes a colher o que haviam plantado. Salvo não significa apenas escapar do castigo, mas ser liberto do mal. Deus, além de nos salvar, Ele quer que nós vivamos livre, que nós não vivamos sob a algema do mal. Nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Sodoma e Gomorra foram destruídas, acabou encontrando o destino que semeou. A semente deles não era semente saudável, por isso eles estavam prestes a colher o mal. Nem sempre é como desejamos. Entretanto, quando oramos, Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende. Estava feito. O justo juiz havia batido o martelo. Mas o que Abraão não sabia era que Deus não havia esquecido da sua oração. Gênesis 19, 29. Foi assim que Deus destruiu a cidade do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição da cidade onde havia morado. Deus sempre ouve as orações e não esquece dos seus pedidos. Vamos terminar por aqui. A oração corajosa de Abraão pode não ter
poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre surpreende no final. Ele não deixa de atender você nos seus pedidos, nas suas orações. Continue orando sempre pelos refugiados, pelas pessoas que têm necessidade, pelas pessoas que estão internadas, pelas pessoas que estão em áreas que oferecem perigo, pelas pessoas que estão enfermas. Continue orando e Deus é poderoso para responder às orações. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Deus abençoe a todos.